Boa noite a todos. É com um grande prazer que nós estamos iniciando essa quinta sessão anátomo-clínica do projeto COVPEM, que envolve o Instituto Couto Maia e o LAPEM, que é o Laboratório de Patologia Estrutural e Molecular do Instituto Gonçalo Muniz da Fiocruz da Bahia. Então, essa será a nossa quinta sessão. À medida que eu for chamando as pessoas e eu as apresentarei, eu devo dizer que hoje nós temos dois convidados, o Dr. Persio Miranda Neves. Ele é nefrologista, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem residência em clínica médica pela Faculdade de Medicina de Botucatu e residência médica em nefrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Ele é membro do Comitê de Doenças Raras e do Departamento de Nefrologia Clínica da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e ele está fazendo seu doutorado em nefrologia na Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. E ele é médico do Grupo de Clínica Médica e Nefrologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo. E ele será responsável, ele foi convidado, nós agradecemos ao doutor Précio pela disponibilidade de participar aqui conosco dessa sessão, e ele tecerá os comentários na parte final dessa sessão. O professor Reinaldo Martinelli é conhecido de todos nós, foi professor da maioria de nós. O professor Martinelli é graduado pela Universidade Federal da Bahia, é professor titular aposentado da UFBA e um nefrologista reconhecido local e nacionalmente. Então, é um prazer sempre muito grande poder contar com a participação, com seus comentários sobre os casos que serão apresentados. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer à doutora Celci Nunes, diretora do Instituto Couto Maia, a doutora Marilda Gonçalves, que é a diretora do Instituto Gonçalo Muniz da Fundação Oswaldo Cruz, aqui em Salvador, ao doutor Rivaldo Venâncio, que é o coordenador da Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, Núcleo de Excelência em Gestão de Projetos da Fiocruz, e, sobretudo, aos familiares dos pacientes que, compreensivelmente, autorizaram a realização dos procedimentos de estudo, né? Eu, imediatamente, passaria a palavra à doutora Lilian Carvalho. A doutora Lilian é formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, foi bolsista da CAPES, do Programa de Ciências Sem Fronteira, fazendo uma graduação sanduíche em Roma, né? Além disso, ela tem residência em infectologia do Couto Maia e tem experiência em trabalhos de terapia intensiva, semi-intensiva e emergência e urgência clínica, né? Então, a doutora Lilian vai fazer a apresentação dos dados clínicos e, em seguida, a doutora Lara Cardoso, que é formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que tem especialização em radiologia e que é professora da Unime em Salvador. Ela é médica radiologista do Hospital Couto Maia e médica radiologista do Hospital Santo Antônio das Obras Sociais da Irmã Dulce. Então, boa noite mais uma vez a todos e tenhamos uma boa sessão. Lilian, com você a palavra. Obrigada, doutor Freitas. Boa noite a todos. Vou iniciar, então, a apresentação com a discussão apresentação do caso clínico, né? A gente vai discutir hoje, essa é a nossa quinta sessão, o nosso sexto caso apresentado referente à necrópsia 3. A gente tem o caso de um paciente masculino, né, de 51 anos, pardo, solteiro, motorista de aplicativo, natural e procedente de Salvador, que teve o início dos sintomas clínicos, né, no dia 15 de fevereiro, com tosse seca, febre, falta de ar, evoluiu no 9º dia com piora clínica, dessaturação,
sendo atendido e internado numa unidade de pronto atendimento e posteriormente referenciado a um hospital especializado no tratamento da Covid-19 no 11º dia de doença. Esse paciente, ele tem um RT-PCR do dia 18 de fevereiro, reagente para a Covid-19, e um teste rápido que a gente não teve descrição da metodologia, também positivo. De comorbidades, esse paciente era obeso, negava o uso de quaisquer medicações, alergias ao tabagismo, e não há relato sobre o uso de medicações no curso da Covid-19, nem de imunização para esse paciente. Aqui a gente tem um pouco da evolução clínica desse paciente, certo? A gente trouxe essa linha do tempo com a evolução. Então, no D0, a gente tem o início dos sintomas. No 9º dia de doença, uma piora que resultou no internamento desse paciente. E no 11º dia, a gente começa o internamento hospitalar desse paciente, onde ele deu entrada, né? Grave, foi admitido na unidade de terapia intensiva, fez uso de oxigênio sobre alto fluxo, catéter com alto fluxo, depois passou por uma máscara não reinalante, foi submetido à ventilação não invasiva, mas esse paciente não tolerou essas medidas não invasivas, apresentava dessaturação, dispneia aos mínimos esforços, evoluindo posteriormente com padrão desconfortável, GASP, e cianose de extremidade, sendo submetido à intubação e ventilação mecânica. Nesse primeiro momento, ele se mantinha hemodinamicamente estável, apresentava uma função renal preservada com a diurese boa nesse momento. Foi administrado para esse paciente na admissão dexametasona, 12 mg dia, uma profilaxia química para trombose com clexane ou a inoxaparina, furosemida e um protetor, né, de mucosa gástrica, que foi o omeprazol nesse caso, além de antibiótico terapia com ceftriaxone e azitromicina. No 12º dia de doença, esse paciente evolui febril, com leucocitose, foi observado que havia um escape aéreo, né, por conta de um cuff que estava furado da cânula endotraqueal, e esse paciente foi tentada a realização da troca desse tubo. No momento que foi tentado esse procedimento, o paciente tinha uma via aérea difícil, não se conseguiu essa troca no primeiro momento, o paciente evoluiu com instabilidade, bradicardia e PCR, certo? Uma paragem cardiorrespiratória, foi submetido a uma cricotireoidostomia de urgência e reanimado com retorno à circulação espontânea, e nesse momento ele já estava em uso por conta dessa intercorrência de droga vasoativa e apresentava no exame do 2º dia de internamento hospitalar já uma piora da função renal, trocas abaixo de 150, e depois dessa parada cardiorrespiratória passou a cursar com convulsões com necessidade de hidantalização. No 13º dia de internamento, esse paciente ainda mantinha as trocas ruins, foi submetida a uma traqueostomia, né, para garantir uma via aérea definitiva. Associou-se à sedação desse paciente na tentativa de controle dessas crises convulsivas, o propofol e a fenitoína sistemática. Ele mantinha as trocas ruins, menor que 100 nesse momento, né, trocas de 48, que teve uma melhora parcial após a traqueostomia, evoluía com hiperlactatemia, ele chegou a fazer um lactato de 8,3 nesse momento, depois houve um clareamento, né, desse lactato para 3, e um desmame gradual dessa droga vasoativa, mantinha-se febril, e nesse momento foi ajustado o esquema de antibiótico para piperacilina tazobactam. Nesse momento também, além da piora da função renal que a gente percebe com a azotemia, a gente evidencia também uma oligúria desse paciente. No 14º dia de doença, ele apresenta as melhores trocas que ele teve durante todo o curso da doença, né, 236,
uma acidose mista e inicia o desmame de droga vasoativa. Nesse momento, a nefrologia entra no caso, né, faz uma avaliação e indica hemodiálise. Esse paciente tem um Sorens, um catéter pré-realização da diálise funcionado e ajuste de esquema de antibiótico terapia para meropenem. Foram suspensas a dexametasona e a furosemida nesse momento. E também nesse momento se percebe a manipulação do paciente e a ausência do reflexo de tosse, né? Quando você fazia aspiração, não percebia esse reflexo de tosse. No 15º dia de doença, esse paciente inicia a hemodiálise, né? E apresenta também ainda as trocas ruins, acidose, são feitas medidas clínicas para controle dessa acidose, apresenta sangramento de vias aéreas, tá nesse momento sem droga vasoativa, e a gente tem agora a adição da hidrocortisona em dose de estresse para esse paciente, a suspensão da profilaxia para lesão de mucosa gástrica. No 16º dia de doença, ele mantém-se febril, com aumento da frequência cardíaca, apresentando sangramento ativo, e a gente consegue evidenciar uma queda da hemoglobina nesse momento, e o paciente mantém-se em uso intermitente, digamos assim, de droga vasoativa. Ele consegue desmamar um pouco e depois volta para a droga vasoativa por conta de uma instabilidade, ainda mantém um baixo débito urinário. No 17º dia de doença, evolui com uma instabilidade importante, grave. Nesse momento é suspensa a sedação, esse paciente não apresenta um despertar. Ainda em uso de ventilação mecânica com parâmetros altos, fração inspirada de oxigênio de 100%, e em uso de droga vasoativa em doses ascendentes, mantendo o sangramento. É realizada a segunda sessão de hemodiálise desse paciente e ele mantém uma hipercalemia. No 18º dia, paciente gravíssimo, evolui com disfunção, a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, e uso de drogas vasoativas em alta vazão. Ele chega a fazer uso de noradrenalina 100 ml hora, 4 vezes concentrada. Eu não consegui calcular aqui para vocês a dose da nora, porque eu não tenho o peso do paciente, né? E também não tinha isso nas evoluções. A vasopressina, ele tem uma piora da leucocitose, é orientada à associação de amitacina e tecoplamina, mas ele não chega a fazer uso dessas medicações. Evolui com novas paradas cardiorrespiratórias, são descritas 3 paradas cardiorrespiratórias no intervalo de 2h30, com a reanimação de 16 minutos, alternando ciclos entre atividade elétrica sem pulso e taquicardia ventricular. E após as medidas, o paciente já em reanimação química, foi também realizada a reanimação cardiorrespiratória, ele evolui a óbito no 18º dia de doença. Aqui a gente tem um mapa ventilatório desse paciente, né, com algumas gasometrias e um gráfico mostrando a evolução da PO2, né, mostrando uma hipoxemia persistente desse paciente. As trocas, sempre trocas ruins, né, apenas em um momento do internamento esse paciente conseguiu manter trocas acima de 100, entre 150, e a fração inspirada de oxigênio também sempre alta, né, eles só conseguem no 3º dia uma redução para 80%, depois 60%, mas depois volta para um aporte de oxigênio maior. Evolui, né, como a gente observa na história clínica também com acidose, mantém uma hipercapnia ao longo do internamento, hipoxemia, e a acidose também é evidenciada pela redução do bicarbonato, além das trocas ruins. Nos exames laboratoriais, a gente pode evidenciar ao longo do internamento, né, um paciente que interna com uma hemoglobina por volta de 11, depois desses episódios de sangramento relatados, hemodiálise, ele acaba sofrendo uma variação aí de 1 a 2 pontos dessa hemoglobina, uma leucocitose ao longo do internamento, né, com piora nos últimos dias de internamento e desvio à esquerda, predomínio de neutrófilos, não apresentou plaquetopenia,
teve um alargamento de TP, também nos últimos dias que a gente evidencia, uma hipoalbuminemia que não foi mantida, alteração das transaminases e, de mais importante, também a gente observa que no segundo dia de internamento, esse paciente mais que dobra o valor da creatinina, certo? Faz uma ira, nesse momento, aqui em 2, depois chega a fazer um aumento de 12 vezes, chegando a ira aqui em 3, desenvolve também uma hipercalemia ao longo desse internamento. Dos exames complementares, em relação às culturas, esse paciente realizou apenas 4 culturas durante o internamento, sendo a primeira os swabs de vigilância, que foram negativos. No terceiro dia de internamento, ele realizou 3 hemoculturas, foram coletadas 3 amostras que foram negativas, e no quarto dia de internamento, antes do escalonamento de antibiótico, foram solicitados 2 pares de hemoculturas uma hemocultura, né, que são 2 amostras, e uma urocultura, que também foram negativas. Que a gente tem o exame, né, o RT-PCR desse paciente, com início dos sintomas no dia 15, o exame foi coletado no dia 18 e foi reagente, e de exames complementares que a gente teve acesso desse paciente foram esses. E aí agora a gente tem a discussão das imagens clínicas ou das imagens radiológicas desse paciente com a doutora Lara. Agradeço a todos pela atenção. Passo a palavra para a doutora Lara. Posso fazer uma pergunta? Claro. Que tipo de diálise esse paciente fez? A diálise convencional, hemodiálise convencional, hemodiálise tipo SLED, Sim. Contínua? Pronto, a primeira hemodiálise que esse paciente fez foi convencional, e a segunda ele foi submetido a SLED. A convencional, a primeira em torno de 4, 5 horas, e a segunda ele fez uma SLED que não chegou a finalizar toda a diálise por conta da instabilidade, uso de droga vasoativa em doses ascendentes, então ele finaliza a primeira com uma perda de 3.500 e a segunda com uma perda de 2.000. Mais uma pergunta. Qual foi o objetivo primário dessa diálise? A primeira hemodiálise foi para controle de volemia e também por conta que ele estava oligoanúrico, né, já nesse momento, foi controle de volemia. A segunda foi volemia e controle metabólico. Vocês chegaram a colher alguma urina desse paciente? Eu senti falta dentro dos exames, pelo menos uma amostra de urina 1. Não, doutor, não tem descrita nenhum sumário de urina desse paciente. Tem outra pergunta. Eu notei que entre o dia 26 e o dia 27 de fevereiro, houve um aumento muito acentuado da creatinina. Ela passou de 0,9 a 2,3. Se nós analisarmos a cinética da creatinina, isso é um pulo imenso. Realmente imenso. E no dia 28 já foi para 6,3. Realmente é um pulo imenso. Isso provavelmente será discutido. Vocês procuraram algum motivo para isso, tipo rabdomiólise, uma coisa desse tipo, dosaram CPK e tudo mais? Pronto. Na verdade, o caso clínico, a gente faz uma revisão do prontuário, certo? A gente não acompanhou esse paciente, mas não foi realizado nenhum outro exame. Todos os exames que foram realizados que tinha interesse, a gente passou para vocês no resumo e também apresentei aqui no caso, não foi dosado CPK, não foi realizado nenhum exame de imagem de vias urinárias, os exames que o paciente realizou durante o internamento foram esses, a bioquímica, hematologia, e que a gente apresentou, os exames de imagem que a doutora Lara vai apresentar agora, e as gasometrias, que a gente também trouxe. Ok.
do dia 27 para o dia 28 tem até a questão das paradas, do choque, enfim, mas Isso. realmente do dia 26 para o dia 27, onde teve essa piora aí de 1 para 2,3, a princípio a gente não tem uma causa, né, que justifique. Isso, esse dobrar a gente não tem, no segundo dia tem a PCR, né, que aí ele tem a hipotensão, essas questões, o aumento do lactato, mas não foi investigado mais, assim, minuciosamente, digamos. Ok. Doutora Lara poderia apresentar os achados radiológicos e aí a gente vai ter bastante tempo para as discussões, ok? Eu queria pedir a quem não estiver falando que mantivesse seus microfones fechados, tá? Obrigado. Boa noite a todos. A tela está compartilhada, não tá? Tudo ok, né? Então, Está. Como Lília havia falado, os exames de imagem que nos foi fornecido, que eram aqueles que o paciente realizou, foram todos raio-x, né? Mais uma vez, a gente fica limitado na avaliação mais detalhada, né, desse paciente, e a gente tem apenas raio-x feito no leito, desde a entrada do paciente até o último exame realizado. Então, a gente vai tentar buscar dele aí aquilo que, né, que pode nos ajudar em alguma coisa. Esse é o raio-x da entrada, já foi um raio-x feito no leito, que realmente prejudica um pouco, né, a nossa avaliação como um todo, tá? Mas a gente vê que ele já tinha todos esses, vamos dizer assim, fios, né, e eletrodos aí, então acredito que já tenha chegado realmente no estado onde não teve uma possibilidade de deslocamento, aquilo que a gente acredita, até o tomógrafo, para que fosse feito, né, uma avaliação mais detalhada desses campos pulmonares. Então, esse é o primeiro exame, é o mesmo, está só repetido de uma maneira mais amplificada, para mostrar a vocês que realmente existe uma redução da transparência, né, notadamente nos dois, assim, na metade inferior, mas sobremaneira no terço inferior de ambos os hemitórax, os campos pulmonares estão acometidos de uma maneira até bem simétrica, mostrando como se fossem consolidações realmente por alvéolos preenchidos, né, e que esse conteúdo vai passando de um alvéolo ao outro, e aí termina dando essa imagem mais homogênea, tendendo a um campo pulmonar na parte inferior, completamente, vamos dizer assim, obliterado, tá? Pela opacidade. Como é os dois terços inferiores, a gente vê que os campos pulmonares superiores, né, ainda estão poupados nesse momento, e assim, o terço médio relativo e os terços inferiores mais. A gente ainda observa, apesar de o paciente estar deitado, que a gente deve levar em conta que caso acontecesse algum derrame pleural, ele estaria muito mais espalhado, mas a gente vê que os seios costofrênicos desse paciente, nesse momento, encontra-se livre, tá? Desculpa. A área cardíaca normal, sem nenhum aumento significativo ao exame, tá? E aqui, só para mostrar com mais detalhe, né, essas consolidações alveolares aí confluentes, formando realmente, né, uma área de consolidação nessas bases pulmonares, de uma forma bem semelhante, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. No terceiro dia de internamento, né, já no dia 28/2, ele faz esse novo exame, que é bem semelhante ao exame anterior, até a gente se questiona, né, pode até ser o mesmo, mas você vê que ele já está bem, mas poupa ainda os lobos superiores, assim, os ápices, né, não estão acometidos, e chama a atenção para a gente, só vou chamar a atenção agora para a gente comparar com o seguinte, em que essa região do subcutâneo desse paciente, nesse momento, não tinha nenhuma alteração. Né? Estou mostrando aqui, porque no seguinte a gente vai ter uma alteração aqui, e que, assim, só a título mesmo de curiosidade para a gente comparar, tá? Permanecia os seios costofrênicos livres e a área cardíaca não tinha nenhuma, né, alteração. Então, mais uma vez, é um acometimento pulmonar, né, por preenchimento de alvéolos, assim, denotando aí uma consolidação. Quando a gente passa para esse outro dia, o dia 1/3, já o quarto dia de internamento, como Lilian já mostrou lá, esse paciente foi submetido, né, a uma crio com a traqueostomia, então a gente vê que aqui realmente tem uma cânula,
aqui nesse paciente, e a gente vê que a consolidação tende talvez um pouco mais a espalhar superiormente, se estendendo, né, não só aqui na base, mas o terço médio já um pouco mais consolidado e já um acometimento aqui relativo nesses ápices pulmonares, mas muito semelhante à imagem em geral ao primeiro exame da entrada desse paciente. No dia 3/3, esse exame realizado às 5h53, a gente vê que a gente tem já aqui umas áreas meio heterogêneas, aqui nessa região do subcutâneo, já que a gente já está fora, né, do campo pulmonar, o que poderia inferir para a gente um enfisema subcutâneo decorrente, talvez, da passagem, né, de catéter, já que esse paciente teve uma tentativa entre o dia anterior e esse de passagem de catéter. E me chamou a atenção, eu achei que esses pulmões ficaram mais consolidados ainda em relação ao anterior, o que poderia ter algum componente de pneumotórax associado, né, nem que seja bem delicado, mas que tivesse alguma coisa relativa. E por que isso ficou até um pouco mais sugestivo para mim? Porque no exame seguinte, realizado no mesmo dia, aqui só para mostrar esse enfisema de novo, tá? No mesmo dia, às 11h50, aparece uma imagem sugestiva, talvez, de um dreno que tivesse sido colocado na tentativa de realizar alguma drenagem, tá? Por conta desse pneumotórax. Fiquei mais sugestionada até por conta desse enfisema subcutâneo que não tinha, né? E que poderia, mesmo a causa do enfisema, né, ter também originado o pneumotórax, que levou, então, à necessidade de uma drenagem, né? E uma melhora, vamos dizer, buscando uma melhora clínica desse paciente. Aqui demonstrado, você vê o tubo, né, ligado ao ventilador, né? Ou seja, o tanto de coisas que ficam por cima, né, desse paciente, às vezes dificultando. Mas permanecem as mesmas imagens. Você vê que, de novo, as consolidações em bases, e assim aqui já também no terço médio, e um pouco poupado o lobo superior, o ápice, né, de ambos os pulmões. Mas a imagem é repetitiva desde a do primeiro exame da entrada, né, até esse último exame aí realizado. Esse foi o último exame feito no mesmo dia, ainda mais tarde, mas com muita dificuldade da gente avaliar, a gente não consegue, né, definir muito bem esse campo pulmonar, principalmente nesse lado esquerdo, mas mostra ainda aquela região do enfisema, o que pode também ter tido um enfisema da parede anterior, o que nos dificulta ainda mais a interpretação desse campo pulmonar, já que há uma soma, né, de imagens, tanto da parte anterior quanto da parte posterior. Mas a gente assim, continua com a mesma impressão de que os pulmões completamente consolidados, preenchidos, né, de uma forma semelhante ao exame do início do internamento desse paciente. Tá? Esses eram os exames que tinha desse paciente, né? Infelizmente, a gente não tinha tomografia de tórax, a gente não tinha uma ultrassom de abdômen, né, visando a avaliação destes rins, então nos limita bastante a avaliação, tá, desse paciente. Eu acho que, doutor Lília, Lara, obrigado, doutor Précio, ele tem uma pergunta, eu acho que ele se manifestou, levantou a mão. É, exatamente, Précio está com a mão levantada. Doutora, a senhora pode voltar um pouquinho aí a apresentação? Teve um slide que eu só fiquei em dúvida, porque a gente viu tanta imagem, né, vendo esse Covid aí. Mais um, por favor. Mais? Isso, esse daí tá ótimo. Uhum. Eu fiquei um pouquinho em dúvida, eu achei essa silhueta cardíaca muito bem desenhada, se não teria um pneu mediastino aí também. Sim, exatamente. Algo que a gente não vê nessa anterior, né? Antes, vamos dizer, da passagem. Então, isso era uma coisa que me foi questionada, tá? Até questionei a Lilian se tinha alguma coisa na história que relatava isso, mas não tinha. Mas aqui parece, né, que a gente tem uma delimitação melhor, vamos dizer assim, da área cardíaca quando a gente compara com o exame anterior. Tá. Sim, concordo com vocês. Ok. Muito obrigado. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Reinaldo Martinelli para que ele faça a discussão clínica e radiológica. Tá? Doutor Martinelli disporá de 30 minutos. Olha, a discussão clínica até que eu posso fazer. A radiológica, depois do que foi mostrado... Muito bem. Esse é um paciente que, pelo menos no início da pandemia, foi visto com frequência. Um paciente que chegou muito tardiamente ao hospital,
já bastante grave, certo? Ele chegou muito dispineico, ele chegou bastante grave. E o que nós vimos nele foi a evolução natural da Covid, né? De Covid grave. Ele teve uma piora respiratória constante, apesar de tudo que foi feito, e teve também o desenvolvimento de insuficiência renal aguda, de lesão renal aguda. Bom, não teve um sumário de urina, tudo bem. Esses pacientes, é interessante que a grande maioria dos pacientes eles não tiveram sumário de urina. Somente a partir do meio da pandemia que as pessoas passaram a se preocupar com o sumário de urina, porque no início poucos tiveram. E as razões foram múltiplas, inclusive receio. Mas o que chamou a atenção no que diz respeito ao aspecto geral, ao curso clínico geral, foi uma piora gradativa. Como eu disse, tanto da parte respiratória quanto da parte renal. Da parte renal, ele fez um quadro clássico de lesão renal aguda, certo? Clássico é a maneira de dizer. Na verdade, é clássico. Eu acho que esses aspectos serão discutidos mais tarde. Por que eu estou falando que é clássico? E se tentou, de toda maneira, controlar o líquido dele, ou pelo menos aparentemente controlar o líquido dele. Esses pacientes, geralmente, eles chegam no hospital um tanto quanto depletado de volume no intravascular, recebem muito líquido, e com a perda da função renal, eles começam a reter muito líquido e isso piora, sobretudo, o quadro respiratório. E a vivência da maior parte dos colegas intensivistas é tirar líquido, baseado naquilo que se faz em pacientes com angústia respiratória, certo? E foi isso que foi feito nesse paciente. Por isso que eu perguntei o porquê foi feita a diálise. Por que foi feita a diálise? Muito bem. O que eu posso dizer realmente é que é um paciente bastante grave, um paciente que desenvolveu insuficiência respiratória grave, lesão renal aguda, é possível que tenha sido infectado, pelo menos assim se pensou, embora as hemoculturas foram negativas, e ele recebeu uma série de antibióticos. Eu estou chamando a atenção disso por outros fatores. Talvez eu esteja ajudando o nefrologista que vai falar, o colega nefrologista que vai falar a seguir. Ele também ficou hipotenso e recebeu vasopressores. A colega falou que ele recebeu uma quantidade astronômica de vasopressores. Nós sabemos que essas quantidades astronômicas de vasopressores são tóxicas para o rim, certo? Bastante tóxica para o rim. Isso nós sabemos, inclusive, de muitos anos de estudos experimentais. Na verdade, era um modelo experimental de lesão renal aguda, o uso de vasopressores em dose alta, né? Então, a meu ver, esse paciente mostra tudo aquilo que deve ser discutido com lesão renal aguda e com envolvimento respiratório. Eu não posso falar da terapêutica, porque, embora eu não tivesse, hora nenhuma, sido envolvido no tratamento de Covid, eu fui bastante enfático. Tratamento de Covid, eu acompanho a literatura. E, a meu ver, o melhor tratamento é cruzar o dedo, certo? É cruzar o dedo. É uma infecção viral, não existe nenhuma droga que seja efetiva contra vírus, não tem dexametasona, não tem Remdesivir, não tem absolutamente nada. Nem tampouco a droga que se usa para a tempestade de citocina. Nada disso mostrou ser eficaz nesses pacientes. Então, o que nós podemos fazer é dar o suporte. Isso foi muito bem dado nesse paciente. Ele foi ventilado, foi tentado ventilar. A ventilação não é fácil, porque foi aumentado o oxigênio e ele continuou mal. Foi dado o suporte circulatório, foi dado o suporte dialítico a ele
e ele seguiu a história natural. Realmente é um paciente que seguiu realmente a história natural. É isso que eu posso dizer. De outra maneira, certo? Teríamos que ver por que que ele perdeu a função renal, certo? Por que que ele perdeu a função renal? Não me parece, eu posso estar errado, que seja um doente que tenha uma doença renal prévia, certo? Não me parece, mas eu posso estar errado. Olhando aqueles pacientes, sem entrar na parte do colega nefrologista, quando nós olhamos aqueles pacientes nos quais se procurou doença glomerular, foram pacientes razoavelmente selecionados, pacientes que tinham proteinúria na faixa nefrótica, pacientes que saíram dessa fase aguda e depois foram biopsiados, ou mesmo aqueles pacientes que na autópsia se viu que tinha doença glomerular. É o que eu posso dizer a respeito desse paciente. Tudo que foi possível fazer por ele foi feito. Eu não teria feito nada de diferente. Eu apenas, fica como uma provocação, eu gosto do tratamento contínuo. Realmente eu gosto do tratamento contínuo, porque é um tratamento que causa menos instabilidade hemodinâmica e permite tirar líquido muito mais suavemente do que nas diálises convencionais. Evidentemente, nem mesmo a literatura concorda comigo, nem eu sou fechado a respeito disso, certo? Mas eu sou favorável ao tratamento contínuo desses pacientes. Não acredito que nesse paciente fosse mudar absolutamente nada. Esse é um paciente que chegou ao hospital bastante grave. E a grande gravidade dele, quando ele chegou ao hospital, era respiratória, se é que nós podemos dissociar as coisas, certo? Eu acho que todos estão convencidos que existe uma grande relação entre gravidade respiratória e lesão renal aguda. Eu estou falando isso mais do que uma coincidência, que existem, como se diz, os dois conversam entre si e a conversa não é boa. É o que eu tenho a comentar a respeito desse paciente. Muito bem, muito obrigado, professor Martinelli, por seus comentários. Na fase final, obviamente, vai ser aberta a participação das outras pessoas que poderão, no chat, fazer as perguntas dos seus comentários. Eu vou pedir, então, agora ao professor Washington Luiz Conrado dos Santos, que é o coordenador desse projeto. Washington é patologista, é formado na Universidade Federal da Bahia, tem doutorado no King's College de Londres, e é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, patologista reconhecido nacionalmente e internacionalmente por sua atuação em patologia renal, e, além disso, ele coordena um programa de diagnóstico em patologia hepática e renal no Instituto Gonçalo Muniz. Então, Washington, por favor, você dá a palavra para nos mostrar os achados anatomopatológicos nesse caso. Eu gostaria de pedir, então, que se colocasse a apresentação no... Um momentinho que o arquivo está sendo compartilhado. Ok. Estou ouvindo vocês. Como tem muitas imagens, ele demora um pouquinho mais, que o arquivo é um pouco grande, mas está sendo compartilhado. Ok. Luiz, enquanto isso, posso fazer uma pergunta? Aproveitando a oportunidade desse silêncio aí. Parece que alguns trabalhos mostram, os artigos mostram, eu li há um tempo atrás, artigos de grande evidência, de que a lesão renal e COVID, o prognóstico aumentou significativamente, a piora, a mortalidade. Na experiência do professor Martinelli, do
professor Diego, isso de fato aconteceu. Quando os pacientes entraram em insuficiência renal, realmente a mortalidade aumentou significativamente, comparando com outros órgãos? Olha, eu posso responder isso tranquilamente. Isso é que se mostra em todos os pacientes graves, em pacientes de UTI. Quando eles começam a desenvolver lesão renal aguda, o prognóstico piora acentuadamente. E esses pacientes com COVID, ou nesses pacientes com COVID, se viu isso claramente. O paciente com COVID, com insuficiência respiratória e lesão renal aguda, a mortalidade subiu terrivelmente. Terrivelmente. Ok, obrigado. Conseguiu, Celton? Talvez o tempo aí. Boa noite, professor. O que a gente tem presenciado também nessas UTIs Covid, eu fui residente do Dr. Martinelli, e aqui eu lido diretamente com Covid na cidade de Jacobina. E a gente viu muitos pacientes entrarem em insuficiência renal aguda. Nós temos a terapia substitutiva renal aqui, a gente só consegue fazer SLED. O que a gente presenciou é que a gente sempre bate muito em cima do intensivista, e não é de rotina solicitar um sumário de urina dentro da UTI. E a gente gosta, até brinca, que o sumário de urina é a biópsia líquida do rim, e é o que possa diferenciar de uma glomerulopatia, de uma necrose tubular aguda, ou a possibilidade, quando o Dr. Martinelli coloca a CPK, a gente viu que as evidências na literatura demonstram até 26% a 30% de rabdomiólise nesse paciente. Aqui, pela nossa... Eu não tenho, por exemplo, mas é o que mitigou, e eu estou tentando fazer com alguns estudantes, a possibilidade de insuficiência renal aguda e a incidência de rabdomiólise nesses pacientes com COVID. Isso é muito grande. Mas o que me chamou a atenção, professor Martinelli, é que os pacientes COVID positivo, eles não tinham tamanho de extravasamento do líquido do intra para o extracelular, do intravascular para o extra, para terceiro espaço, assim como na sepse, no choque séptico grave. O que a gente via, aquele paciente, a gente brincava que chamava uma pipa. O senhor sabe o porquê? Se é pela própria citocinas inflamatórias ou pelo trabalho hiperdinâmico do coração, ou da própria resposta de citocinas inflamatórias em relação a esse paciente. Quando comparado à sepse grave, aquele paciente tinha um intenso extravasamento para terceiro espaço, e o que a gente não via tamanho quando comparado ao paciente com COVID. Claro que, em longo tempo, o paciente ia desenvolver o edema, a hipervolemia para terceiro espaço. Leandro, me desculpe, eu vou pedir ao professor Martinelli e ao professor Précio que guardem seus comentários e a sua pergunta, e eles comentam depois. Nós vamos passar, então, para Washington, porque, finalmente, a apresentação está na tela. Tá? Me desculpe. Está na tela. Tudo bem, está na tela. Então, boa noite de novo a todos e todas vocês que estão aí. Vocês estão vendo meu cursor movendo na tela? Sim ou não? Não, professor. Sim. Não. Não? Oh. Esse é um problema. Deixa eu ver aqui. Agora também não, né? Não. Não. Dr. Washington, Que diz take control. o senhor pode assumir o controle da apresentação. É o que eu fiz aqui, mas não, agora só parar a apresentação. Bom, mas vocês estão vendo a tela? Estão vendo minha tela? Estamos. Então, vou tentar ser descritivo e a gente ir adiante, tá bem? Então, pronto. Essa é a terceira autópsia que nós fizemos nesse projeto.
Então, a autópsia que a gente ainda estava numa curva bem inicial do aprendizado, e, em decorrência disso, vou ver se eu consigo passar, então, nós coletamos material apenas desses órgãos que estão aqui, do pulmão, do fígado, do baço, do rim, do músculo esquelético e da pele, ok? Aliás, nós não conseguimos material do baço. Desculpe, até isso é um erro. É minha vontade de ter coletado o baço desse paciente. Bom, essa é uma imagem do pulmão desse paciente. Aqui vocês têm 3 fragmentos, e esses fragmentos já dizem a gente algumas coisas. O que é que nós temos nesses fragmentos? Nós temos áreas nas quais a gente pode ver as cavidades pulmonares. Vocês veem algumas dessas áreas que estão claras em meio a esse rendilhado do parênquima pulmonar. Ok? Existem áreas, como essa área que está aí do lado esquerdo da tela, mais ou menos no meio do fragmento, onde vocês perdem a estrutura dos alvéolos, desse rendilhado. Se vocês olharem o fragmento que está no centro desses 2 fragmentos, na parte de baixo dele, vocês veem o alvéolo, e no interior desse alvéolo, vocês veem o material mais vermelho escuro. Esse material que está dentro dos alvéolos, aí, vermelho escuro, é fibrina. Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo assumir o controle aqui. Não, cliquei em assumir o controle, desmontou tudo. E agora? Celton está aí? Um momentinho. Tem gente com o microfone ligado, é bom desligar. Que foi isso? Pode ir respondendo, Luiz, enquanto tá aí para não... Porque tá gravando, né? Aí, ele está entrou outra vez. Ok, pronto. Então vamos lá. Doutor Washington, tem problema eu passar e o senhor descrever? Porque eu acho que vai ser mais rápido do que ter que aguardar aquele processo novamente. Tá bem, vamos adiante, então. Pode passar, então, o próximo slide, o próximo. Pronto, então eu estava falando desses slides aí, agora eu vou para um detalhe dessas imagens. Aí, nessa foto que vocês têm do lado esquerdo, na parte de cima dela, vocês têm aí um alvéolo, e esse alvéolo tem um revestimento de um material mais vermelho. Esse material vermelho que está revestindo o alvéolo do lado esquerdo é o que a gente chama de membrana hialina. Então, esse material vermelho que contorna essa cavidade que vocês têm aí do lado esquerdo, isso é membrana hialina. Do lado direito, vocês têm também uma cavidade, só que essa cavidade... Washington. Oi. Washington, tem um cursor que apareceu aí, talvez lhe ajude. Não sei se foi você que colocou, se foi a quem está ali auxiliando. É o meu, no caso. Eu vi um... Então, por que você não mostra? Ele vai lhe mostrando, você vai apontando. Porque ele não é patologista. Tem esse detalhe, mas eu posso tentar ajudar. Olha, vamos adiante, eu vou tentar descrever e a gente passa adiante. Então, tem essa cavidade que está nessa fotografia da direita, tem várias células no interior, ok? Essas células, vocês podem notar, elas têm um citoplasma bastante amplo e, às vezes, parece que tem uma espuma dentro desse citoplasma. Essas células são pneumócitos tipo 2, alterados por essas lesões associadas à Covid-19. O próximo slide, por favor.
Muito bem. Aqui eu vou avançar um pouquinho, falando ainda dessa cavidade. Então, eu vou me ater a essa fotografia que está do lado esquerdo. Então, vocês têm uma cavidade também delimitada aí por uma parede, essa é uma cavidade alveolar. Essa cavidade está mais ou menos do centro da imagem, do centro para baixo da imagem, e ela também está preenchida por células. Mas essas células, elas, em vez de estarem soltas, como aquelas que vocês viram, elas começam a ficar um pouquinho mais adensadas, e na parte bem central dessa imagem, a gente tem um material de uma tonalidade rósea, que parece ser um elemento agregador desse material. Nas duas imagens que a gente tem em preto e branco, aí do lado direito, a gente vê, na imagem que está acima, uma célula e uma cavidade que tem várias bolinhas pretas no interior. Essa cavidade que tem as bolinhas pretas é um capilar, e essas bolinhas pretas são hemácias. Acima dela tem uma célula, e essa célula tem várias figuras, assim, como se tivesse espirais no interior dela, e essa célula é o pneumócito tipo 2, e essas figuras espirais são características dessas células, contém material que é utilizado para a formação do surfactante do pulmão. Abaixo a gente tem duas células também desse tipo, e essas são células alteradas pela doença. Próximo slide. Bem, aqui eu vou caminhando um pouquinho. O que eu quero mostrar a vocês aí com esses dois slides é simplesmente o seguinte: aquelas células que inicialmente estavam desarrumadas no interior das cavidades pulmonares, elas começam a se agregar em torno de determinadas substâncias. No lado esquerdo, esse material que está levando à agregação dessas células é um material bem vermelhinho. Esse material é fibrina. Do lado direito, a gente não consegue ver exatamente o que está agregando, mas já vê células agregadas. Esse pode ser um estágio um pouquinho posterior desse processo pelo qual esse pulmão está passando, que já envolve uma certa tentativa de reparo e modificação modificação fenotípica das células que estão sendo eliminadas aí para o interior do alvéolo. Isso é, na realidade, uma estrutura que a gente vai ver mais adiante, mais caracteristicamente, e constitui um agrupamento de células metaplásmicas. O próximo. Aí vocês veem, nesses dois slides, notem, no centro dos dois slides, você tem um agregado celular, e se vocês olharem a foto da direita, vocês... Oh, caiu. Pronto, aí nessa foto da direita, vocês estão vendo, vocês têm esse agregado aí no interior, na parte central da imagem, e se vocês lembrarem da histologia, aqueles que têm boa memória, aqueles que folheam livros de histologia, vão lembrar que isso aí se parece com um epitélio de revestimento, um epitélio pavimentoso. É justamente uma metaplasia escamosa do epitélio dessas células que revestem o alvéolo pulmonar. Ok? Bom, vamos então adiante. Aqui a gente tem, de novo, esses aspectos e começa a notar que essas células vão modificando de características. Notem que, da imagem que a gente tem aí à esquerda de vocês para a imagem à direita, as células vão se tornando mais densamente compactadas e elas começam a ficar com um aspecto de fusiformes, como se fossem espiculadas. Eu não sei se alguém está com o microfone aberto aí, porque está tendo um retorno muito forte. Eu queria pedir, se possível, que desligasse esse microfone.
Muito bem. Então, agora, passando à imagem seguinte, aí o resultado disso são essas áreas que vocês viram na primeira foto, aí nessa foto da esquerda, você tem uma área onde o parênquima pulmonar, vocês veem essa faixa de parênquima pulmonar, e você vê que tem uma área embaixo, na parte de baixo da imagem, que ele está completamente preenchido por esse material. Isso é a fibrose, a organização que vai acontecendo bem precocemente no curso da COVID, e que vocês veem se reproduzir também à esquerda, à direita, nessa imagem da direita, ok? Uma outra coisa que nós encontramos, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, é essa imagem que vocês veem aí também. Na imagem da direita e na imagem da esquerda, vocês veem na posição central umas estruturas circulares contendo material rosa no interior. Ele é mais rosa nessa figura da direita, mas ele também é rosa nessa figura da esquerda. Essas duas estruturas são estruturas trombóticas. São trombos relativamente recentes de pequena circulação pulmonar. De fato, nessa autópsia, e em muitas autópsias, já olhei a microscopia eletrônica de várias das autópsias que nós fizemos, e um achado frequente é o que eu vou mostrar a vocês, é bastante sutil, eu vou pedir um pouco da calma e da atenção de vocês para essa foto que está preto e branco aí do lado esquerdo. Essa foto é uma foto elíptica, tem uma área elíptica. Nessa área elíptica nós temos duas bolas assim embaixo e mais duas lá bem no topo da imagem. Okay? Eu acho que não mudou a imagem. Então vamos aguardar. A imagem mudou, sim, Peter. Mudou. Pode continuar, Washington. Ok, vocês estão vendo uma foto que tem uma imagem preto e branco à esquerda e colorida à direita? Sim. Na minha apresentação eu não vejo, não sei por quê. Ok. Bom, então, essa foto aí, eu quero chamar a atenção para essa foto preto e branco, e nessa foto preto e branco tem um aspecto interessante. Entre essas duas bolas que estão aí nessa parte de baixo, se vocês olharem, tem duas bolas aí, uma logo acima da outra, comprimindo a outra nessa parte de baixo dessa figura elíptica. Entre elas, na parte baixa dela, tem um material escuro. Tem um material de uma tonalidade bastante escura, meio floconado. Esse material é fibrina. E a gente frequentemente encontra, nesses casos de COVID, esses agregados de fibrina dentro de capilares. A gente já conversou sobre isso. Isso é uma coisa importante, porque é um remanescente de coagulopatia, mesmo naqueles pacientes que estão recebendo profilaxia antitrombótica. Esses achados, existem alguns trabalhos que correlacionam essa microangiopatia trombótica à presença de megacariócitos na circulação. E, de fato, nas duas fotos da direita, vocês veem as fotos que estão coloridas. Na foto de cima, do lado direito da foto, vocês têm um pequeno vaso com uma célula de núcleo muito escuro e grande no interior dela. Essa célula é o megacariócito. A foto de baixo tem um achado que a gente viu nos dois pulmões desse paciente, que são áreas de hemorragia preenchendo os alvéolos. Tem essa rede de fibrina e hemácias presas nessa rede de fibrina. Quanto isso está relacionado com esses fenômenos trombóticos, a gente não sabe exatamente. Os rins desse paciente, os glomérulos estavam normais. Aí eu coloquei alguns glomérulos que só estão alterados mesmo pela autólise, mas são glomérulos muito bonitinhos, como aqueles que vocês usualmente veem quando se quer mostrar o rim. São colorações diversas para realçar a membrana basal, mostrar que está tudo normal nesses glomérulos. O que chamava a atenção nesse rim era o seguinte, é que vocês veem aqui nessa figura da esquerda e na figura da direita, está ampliado isso,
essas estruturas elípticas róseas são túbulos. E vocês veem que tem uma área desses túbulos que tem um aspecto diferente. É como se ele tivesse espedaçado, como se ele tivesse partido. Eu ampliei isso na foto da esquerda e vocês veem que é um túbulo que o revestimento dele foi degradado, foi partido. Esse é um quadro de necrose tubular aguda, possivelmente isquêmica, que esses túbulos renais sofreram. Ok? Na parte de cima da imagem da direita, a gente vê um túbulo e tem um material róseo dentro, e isso é um cilindro. Outra lesão que é muito interessante, achada nesta autópsia, em várias autópsias que nós fizemos, é essa alteração que está aparecendo aí na tela. Nesses 2 slides, a gente vê um aspecto interessante das células tubulares renais. Os túbulos estão dilatados e as células dos túbulos elas estão tumefeitas. Elas estão tão tumefeitas que parece que na parte mais central dela você não tem nada, está completamente esbranquiçado, como se o conteúdo citoplasmático tivesse sido diluído. Vocês veem isso na foto da esquerda e vocês veem isso na foto da direita. Tem um túbulo bem grande assim na parte de cima da foto da esquerda, que é um túbulo que está perdendo o epitélio. Mas nos outros eles têm essa tumefação. Eu vou passar o próximo slide e vocês vão ver aqui um aspecto mais distante, mostrando que essa alteração nessa foto da esquerda, eu só quero mostrar que esse tipo de alteração que vocês têm, esse citoplasma assim, parecendo que está todo vacuadozinho e sem conteúdo, acontecia muito extensivamente no rim desse paciente. E aqui nessa foto da direita, eu quero caracterizar isso melhor, mostrando a vocês que as células estão tumefeitas, como se elas estivessem inchadas. Na realidade, essa alteração era chamada de degeneração hidrópica da célula. E isso tem muita relação com alterações no funcionamento de mitocôndrias de células epiteliais ou de qualquer tipo de célula. Células epiteliais são sensíveis a isso. E essa alteração acontece muito no rim, acontece no fígado, e ela está diretamente ligada a lesões que terminam, em última instância, por atingir mitocôndria. Como vocês estão vendo aí nessa foto. Isso pode ser originário, pode ser decorrente de isquemia, pode ser decorrente de drogas e etc. Aqui eu estou colocando também uma outra condição que é bem interessante. Eu estou mostrando do lado esquerdo dessa foto um fragmento de fígado. Do lado direito eu estou mostrando o fragmento de rim. Notem a diferença de tonalidade. Existe, em geral, uma pequena diferença de tonalidade entre o fígado e o rim em condições normais, mas a diferença está muito acentuada. E quando a gente olha por que essa diferença está tão acentuada, por que o rim está tão mais pálido, a gente começa a entender alguma coisa mais que está acontecendo com esse rim. Notem nessa foto aqui da esquerda que vocês têm o glomérulo, e no glomérulo você vê esses pontinhos pretos, que são os núcleos das células. Tenta encontrar os núcleos dessas células tubulares que estão aqui do lado dele. É como se esses núcleos tivessem sido dissolvidos. É claro que a gente vê umas 2 estruturas aí, um pouquinho mais acima, que tem alguns núcleos no interior, mas a maior parte dos túbulos tem os núcleos aparentemente dissolvidos. Aqui vocês veem também do lado direito que você tem túbulos que têm essa alteração hidrópica, essa tumefação, e mantém os núcleos na parte de cima da imagem, e na parte de baixo você vê túbulos que já têm esses núcleos dissolvidos. Essa alteração ela é chamada de cariólise. Significa a lise do núcleo. Isso ocorre quando a célula, uma célula, ela morre, sofre necrose de coagulação e você começa a ter alguns fenômenos de desestruturação e perda dos núcleos. Eu não sei exatamente se isso é fruto de um processo extremamente drástico de redução de circulação renal ou de um processo obstrutivo, porque a gente tem quadros obstrutivos
no pulmão desse paciente. Eu não sei se isso também isso estava ocorrendo em algumas áreas do rim, e eu não sei se isso realmente decorre de algum desses dois fenômenos. Infelizmente, a autópsia minimamente invasiva não permite que você distinga bem essas duas coisas, porque você não tem a possibilidade de abrir vasos e de examinar isso de uma maneira mais pormenorizada. Bem, eu já estou perto de terminar, que é o músculo esquelético do paciente, da perna do paciente, e eu vou chamar a atenção de vocês para duas alterações aqui. Nessa foto aqui mais extrema à esquerda, a gente tem duas fibras musculares. As fibras musculares esqueléticas têm os núcleos na periferia. É diferente do músculo esquelético cardíaco, que tem os núcleos no centro. Mas como uma fibra muscular esquelética ela é agredida, os núcleos, de certa forma, migram para o interior da célula. E aqui a gente encontra isso. Vocês têm a fibra, essa fibra que está aqui logo à direita, e no interior tem uma fileira de núcleo bem no centro da célula. Isso mostra que essa célula, essa fibra muscular foi agredida. Na realidade, essa agressão era mais drástica em alguns segmentos do músculo do paciente. Vejam aqui nessa foto do centro que você tem os núcleos assim meio desorganizados e as fibras musculares com aspecto como se tivessem sido partidas. Além disso, na foto desse extremo direito, vocês veem na parte de cima dela, tem aí algumas fibras musculares, e na parte de cima tem uma areazinha elíptica que está cheia de célula. Essas células têm características de células inflamatórias e isso representa um quadro de miosite. Na realidade, na outra autópsia que nós apresentamos aqui, nós mostramos que esse processo que a gente imaginava inicialmente na COVID, que havia apenas lises da fibra muscular e degeneração, na realidade esse processo se acompanha também de miosite, que tem predominância de macrófagos. Então, em resumo, nós temos aqui um mapa do que aconteceu com esse paciente. Ele tinha no pulmão o dano alveolar difuso em fase exudativa e proliferativa, tinha trombose pulmonar na microcirculação dos dois pulmões, ele tinha hemorragia pulmonar nos dois pulmões, ele tinha uma esteatose hepática que eu não mostrei, assim como também não mostrei uma dermatite discreta, que também acompanha os vários casos de COVID, tinha as alterações da miosite, e no rim tinha degeneração hidrópica e necrose isquêmica do parênquima renal, manifesto como necrose tubular aguda e como necrose de coagulação do parênquima renal. Então, essa é a lista de diagnósticos que, basicamente, eu já falei a vocês dessa autópsia, e eu gostaria de comentar apenas esses 4 pontos aqui. Na COVID, a gente, na fase mais tardia de um domínio do tratamento, a gente tinha ainda a persistência dos fenômenos trombóticos da microcirculação pulmonar, mesmo sob tratamento profilático de coagulação. A fibrose precoce do tecido pulmonar, formando microcavidades inativas, rabdomiólise e miosite, que também nós encontramos em todos os casos. E agora, uma coisa também muito frequente, que vou mostrando nesse caso, que essa degeneração hidrópica do epitélio tubular. Eu gostaria de agradecer, então, parte do agradecimento já foi feito por Freitas, mas eu gostaria de agradecer a nossa equipe do LAPEN, uma ajuda muito grande de mestrandos, doutorandos, estudantes de iniciação científica e staff. O pessoal da microscopia eletrônica do IGM, o Instituto Couto Maia, com uma equipe fantástica que dá apoio e trabalham estimulando a gente a fazer esse trabalho. O pessoal da USP, da patologia da USP, que nos tem dado um apoio, tirando dúvidas, etc. E os agradecimentos que o Dr. Freitas já fez até então. Muito obrigado.
Muito bem, professor Washington. Muito obrigado. Parabéns pelo seu... você conseguir descrever com detalhes coisas que são difíceis, na realidade. E você fez muito bem. Eu vou... Alô? Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Précio Miranda Menezes. No início da sessão, eu fiz uma apresentação, mas eu acho que vale a pena e a gente deve reapresentar. Agradecer ao doutor Précio pela disponibilidade. Ele é médico formado no Triângulo Mineiro, na Universidade Federal. Ele fez residência em nefrologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Ele atua no Departamento de Nefrologia Clínica da Sociedade de Nefrologia e faz parte do Comitê de Doenças Raras. Ele está cursando doutorado em nefrologia na Faculdade de Medicina de São Paulo e ele é médico do grupo de Clínica Médica e Nefrologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Então, mais uma vez, doutor Précio, muito obrigado por sua disponibilidade e nós estamos ansiosos por ouvir seus comentários. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de dizer que eu me sinto honrado por ter sido convidado hoje para conversar com vocês sobre lesão renal aguda e Covid. Agradeço muito o convite, Dr. Washington. Está dividindo também com o Dr. Reinaldo, que realmente é uma pessoa que é amplamente conhecida aí no país pela sua excelência dentro da nefrologia. Vou tentar ser o mais breve possível, na verdade. Vocês conseguem ver meus slides? Sim. Então, perfeito. Então, aqui só um roteiro bem rápido do que a gente vai falar, né, sobre a estrutura viral, mecanismo de infecção celular, como que funciona a patogênese da lesão renal aguda associada ao Covid. Vou pincelar muito por cima aspecto histológico, o Dr. Washington já falou, né, excelentemente aí, e a questões do manejo da ira associada ao Covid. Bom, então aqui nós temos à esquerda uma imagem do vírus. Esse vírus, então, do Covid é um vírus de RNA, de fita simples. Ele tem, então, na sua superfície, uma glicoproteína S, que é o spike, né, que é a porção do vírus que vai ser reconhecido e fazer a internalização nas células. E, como já é de conhecimento também de todos, a internalização e a infectividade desse vírus, ele se dá, na verdade, através da enzima conversora de angiotensina, né? Aqui embaixo, nessas imagens, a gente consegue ver a distribuição desses marcadores nas membranas, então, celulares das células. E se você for observar, além de epitélios em geral, você tem uma expressão muito grande de ECA no rim. E como que funciona essa infecção, então, do vírus? Você vai precisar, então, desse TMPRSS2, que, na verdade, é uma proteína de membrana, né, que é uma serinoprotease, que ela vai, na verdade, ativar esse receptor spike, e só depois dessa ativação que a ECA consegue, então, se ligar a esse spike e internalizar, dando, então, origem, na verdade, aos outros processos, como incorporação desse RNA dentro do material nuclear da célula, produção, na verdade, de outras células virais e liberação de novos vírus para a circulação, fazendo, então, todo esse ciclo celular do COVID. Quando se fala de lesão renal aguda associada à COVID, a frequência que isso ocorre vai depender, na verdade, de qual tipo de paciente que você está observando, se é um paciente a nível de enfermaria, né, ou um paciente a nível de UTI, né? Essas incidências elas podem, né, chegar de 0 até quase 50% dos pacientes, e a frequência que esses pacientes necessitam ser submetidos à terapia renal de substituição também é variável na literatura, podendo chegar aí em torno até 40% a 50%, e a mortalidade também, como o professor Reinaldo já tinha falado ao início, né, ela aumenta progressivamente quando você tem a insuficiência renal aguda associada, principalmente se ela é dialítica, chegando em algumas casuísticas a uma mortalidade de até 72% dos pacientes. Mas como então que esse rim ele vai ser afetado pelo COVID? Essa lesão renal, na verdade, ela é multifatorial.
tá? Como já foi bem descrito também pelo Dr. Reinaldo ao início, esse paciente ele acaba chegando às vezes com uma hipovolemia relativa, né, que se não for resolvida, ela vai levar então o paciente a uma diminuição, na verdade, do volume arterial efetivo. Isso pode levar a uma IRA com componente pré-renal. Você pode ter, na verdade, o mecanismo que é diretamente associado ao vírus e à tempestade de citocinas. A tempestade de citocinas, na verdade, além de fazer um papel inflamatório em si, ela também pode aumentar o risco e levar à disfunção endotelial, aumentando o risco dos fenômenos trombóticos, como o Dr. Washington mostrou bem aí nas imagens de microscopia. Outra coisa que a gente não pode se esquecer a respeito é da questão do crosstalking, né? E quando se fala aí de crosstalking rim, pulmão e coração, é um crosstalking que é muito perto, né? Então, se eu tenho uma disfunção pulmonar, se eu tenho uma disfunção cardíaca, eu vou ter, e por crosstalk também, uma disfunção renal associada, tá? Além disso, eu posso ter um aumento da hipercoagulabilidade, que é induzido ou pela tempestade de citocinas ou também pela própria lesão endotelial que esse vírus ele provoca de forma direta, e essas lesões elas podem aumentar a hipercoagulabilidade, levando então a lesão endotelial, microtrombos, rabdomiólise e até alguns casos já descritos na literatura de infarto renal. Então, quando você pega isso do ponto de vista de histologia, do ponto de vista então da liberação de citocinas, você pode ter, então, os espectros de uma microangiopatia com sinal de hipercoagulabilidade, né? E vale lembrar também que, do ponto de vista de microangiopatias e microangiopatia trombótica, eu posso ter tanto de forma secundária ao COVID em si, por lesão endotelial, quanto se esse paciente tiver um background genético, né, principalmente se ele tem uma associação de mutações em fatores de complemento, que sejam mutações que são fracas, na verdade, do ponto de vista genético, em associação ao COVID, esse COVID pode ser um trigger, e esse paciente pode abrir um quadro de uma Shua atípica secundária à COVID, como já tem algumas descrições na literatura. Mesmo fato, pode se explicar também em pacientes que têm genótipos de alto risco, né, para ApoL1, quando são expostos, né, a estímulos secundários, como, por exemplo, situações com aumento de interferon, e, né, como se sabe, qualquer infecção viral aumenta muito a produção de interferon. A gente tem aí os exemplos do Raivan, por exemplo, e a gente viu, então, uma epidemia também de glomerulopatia colapsante associadas, na verdade, ao COVID, seja com genótipos de alto risco ou não para APL1, que, inclusive, até se consagrou um novo termo, né, em vez do Raivan, o COVAN, né? Tem outras formas de acometimento glomerular também, cuja patogênese ainda não está completamente esclarecida. Eu não sei vocês aí na Bahia, mas aqui em São Paulo a gente viu alguns surtos estranhos de antimembrana basal glomerular. Teve uma semana que no HC, no ICESP, lá no Oswaldo Cruz, tiveram na mesma semana um caso de antimembrana basal glomerular ao mesmo tempo, o que é estranho, né? Temos a questão da lesão viral direta, que eu vou falar um pouco mais à frente, quando eu estiver falando da parte tubular. E o interessante também citar que, na verdade, às vezes para tratamento, ou às vezes mesmo sem o tratamento, você pode ter lesões renais que são associadas à medicação e não necessariamente diretamente ao COVID. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente com insuficiência renal aguda, recente, eu biopsiei, era uma nefropatia por oxalato, e na verdade a filha estava dando para ela em torno de 3 gramas de vitamina C por dia para evitar que ela pegasse COVID, né? E quadros também, como por exemplo, a gente fez um levantamento recente que a gente até apresentou no Congresso Paulista de Nefrologia, que se você, na verdade, se você pareia os pacientes que são graves, né, em unidade de terapia intensiva, você pareia por fatores de gravidade, uso de droga vasoativa, SAP, sulfa, enfim. Se você pareia esses pacientes que usaram cloroquina e que não usaram cloroquina para tratamento, os pacientes que usaram cloroquina, eles desenvolveram mais frequentemente IRA e IRA dialítica, né, que é um dado que ainda não tinha na literatura. Outra coisa também já descrita é, então, a associação do vírus, né, e da infecção pelo COVID com flares e recidivas de glomerulopatias que estavam em remissão, além do que acometimentos, na verdade, secundários renais,
por quadros inflamatórios sistêmicos que acabam pegando o rim como órgão secundário. Aqui só para ilustrar, então, do ponto de vista histológico, os vários tipos de acometimento renal associados à COVID, tá? Lembrando que a grande maioria esses que estão em azul, você tem um quadro que é de insuficiência renal aguda, né? Então, eu gostaria de ressaltar, na verdade, até a importância da urina 1 para o diagnóstico diferencial. Se você for pensar nesse caso que foi apresentado hoje na reunião, ele tem pelo menos 5 possíveis causas para ele evoluir com insuficiência renal aguda, né? Ele tem o próprio COVID, que pode levar a lesão tubular direta ou todas essas outras lesões. É um paciente que foi, na verdade, exposto a um episódio de choque pós a PCR que ele teve. É um paciente que teve convulsões, né, tanto que ele precisou ser idantalizado, então eu não sei se esse paciente não entrou nesse estado de mal e com convulsão, ele não fez uma rabdomiólise, né, e também pode ter tido uma rabdomiólise associada ao vírus. Ele fez uso de fenitoína e de outras medicações, então assim, a gente tem agora, né, a biópsia dele na mão, mas um diagnóstico diferencial também poderia ser uma nefrite intersticial aguda, tanto medicamentosa quanto pelo próprio vírus, e tem a questão que ele acabou evoluindo para disfunção de múltiplos órgãos, e tem esse crosstalk aí em rim-coração e rim-pulmão, tá? Se a gente tivesse a urina 1 desse paciente, o que a gente poderia raciocinar, né, e ajudar a gente nesse diagnóstico diferencial, por exemplo, se ele tiver um cilindro granuloso, que fala a favor, né, de já ter uma NTA, se ele tivesse, por exemplo, uma hemoglobina positiva na urina, mas sem uma hematúria, sem hemácias na urina, isso poderia falar a favor, na verdade, de uma rabdomiólise e presença de mioglobina na urina. Do ponto de vista de glomerulopatias, hematúria, leucocitúria e a própria proteinúria, que já nos auxiliaria aí no diagnóstico diferencial, né? Além de todas essas glomerulopatias e acometimento tubulointersticial secundários ao vírus, a gente tem ainda as vacinas, né, que também são, na verdade, estão sendo triggers para vários tipos de glomerulopatias e doenças tubulointersticiais. O interessante é que a gente está, na verdade, a gente está em revisão numa revista, a gente teve um caso de colapsante pós-vacina num paciente com genótipo de alto risco para a PL1, tá? Então, mesmo a vacina com a indução de imunidade natural foi capaz de desencadear isso. Aqui, na verdade, eu não vou repetir tudo que o Washington disse, mas só reforçar que também no glomérulo, aqui nessa figura G, onde tem essa seta preta, você pode ver, então, na verdade, áreas que você tem trombos também de fibrina, e aí, onde está a figura A, em maiúsculo, você vê a coloração pelo azul de metileno, na verdade, essa vacuolização, né, associada em túbulo. Do ponto de vista prático de manejo desse paciente, às vezes a gente vê uma coisa interessante, que esse paciente ele pode evoluir para uma insuficiência renal, às vezes Cadigo até 3, mantendo uma diurese importante, né? Às vezes você segura esse paciente sem dialisar por vários e vários dias. Acredito que todos os nefrologistas já devem ter tido contato com esse tipo de paciente aí em COVID, o que fala mais a favor ainda de uma tubulopatia por ação direta do vírus, né? Com relação a essa ação direta do vírus, eu trago aqui 2 imagens de microscopia eletrônica também. Aqui acima em túbulo contorcido proximal, aqui embaixo em podócito, onde você consegue observar, na verdade, partículas virais, né? E existe também para diagnóstico a imunofluorescência, que na verdade é um anticorpo antinucleoproteína do COVID, e que você consegue detectar também em tecidos em geral. Os fatores de risco para esse paciente desenvolver a IRA associada ao COVID, eles são inúmeros, já muito bem identificados na literatura, inclusive consensuais. A gente pode, não vou citar um a um, né, mas existem vários fatores demográficos, fatores, na verdade, associados às condições do paciente quando ele chega na admissão, tá? E fatores associados também na verdade, que são fatores que vão se sobrepor a própria lesão do COVID e potencializar esses quadros de lesão renal aguda. Eu trago aqui nesse slide vários levantamentos de IRA e COVID em várias instituições aí ao longo do país, mostrando que a gente tem uma representatividade bacana também na literatura, com casuística de vários locais.
E quando você ia, então, manejar esse paciente com Covid, na verdade, que você se dava de frente, né, como foi uma epidemia e uma coisa totalmente não esperada, com vários tipos de problemas na hora de manejar esse paciente, né? Era um paciente que estava em insuficiência respiratória, você tinha uma carga de médicos limitada e mesmo de enfermagem para, né, tocar essas diálises, EPIs limitados, tinha a questão de que você era obrigado a manter uma segurança sua, né, e de todos os pacientes. Quando você ainda tinha todo esse ambiente que estava controlado, tinha a questão da coagulação do sistema pelo aumento do risco, né, de hipercoagulabilidade pelo próprio vírus. Você chegava para avaliar esse paciente, era mais ou menos esse cenário que você encontrava. E nisso a nefrologia ela começou a se reinventar, né? Por exemplo, aqueles pacientes que estavam pronados e não podia despronar, não dava tempo para às vezes esse paciente despronar, até alguns acessos através de veia poplítea para diálise, a descrição na literatura. Esse caso que está reportado é um caso do Rio de Janeiro, no HC a gente tem um caso também. E quando você vai, na verdade, observar e seguir esse paciente de acordo com os graus de lesão renal aguda e dividindo aí por cor, na verdade, se era um componente de lesão renal direta pelo efeito citopático do vírus ou lesões secundárias, né, sejam por infecções bacterianas superajuntadas, rabdomiólise, por mecanismos de trombose associados à hipercoagulabilidade da doença, ou tempestade de citocinas, ou um crosstalk, ou mesmo, na verdade, através de exposição a outras questões, como, por exemplo, nefrotoxinas ou hipervolemia. Você vê que, na verdade, ao longo de todo esse trajeto, o que você vai manter de terapia, na verdade, é evitar que surjam outros fenômenos que possam superajuntar aí a ira associada à doença e que, na verdade, possam perpetuar uma não possível recuperação depois. Com relação a qual seria o melhor método dialítico, no olho do furacão que a gente passou, a resposta seria o que você tiver, né? Então você tem na literatura aí, na verdade, eu sou da mesma ideia que o Dr. Martinelli, né? Lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a gente só não fez contínua para os pacientes que realmente estavam com a parte pulmonar melhor e não estavam hipervolêmicos e não tinham droga vasoativa, o que foi a minoria, acho que deu menos de 20% dos nossos pacientes que fizeram métodos intermitentes, o restante fez contínua, e tem descrição também na literatura de pacientes que fizeram diálise peritoneal de forma legal, né? Obviamente obedecendo aí às vantagens e desvantagens de cada método. Com relação à questão do aumento de coagulabilidade, né, todo mundo viu isso, independente do método hemodialítico que fez, seja SLED, seja intermitente, seja contínua, que esses pacientes você precisava às vezes de doses mais altas, ou de citrato ou de heparina, para manter esse paciente com uma patência dialítica sem coagulação do filtro. Eu trago esse trabalho com um trabalho bem elegante daqui do pessoal da equipe de agudos, do HC, que eles fizeram um trabalho, na verdade, avaliando a patência de filtro e o tempo de terapia renal substitutiva contínua, comparando 3 grupos aí, quando eles faziam, na verdade, eram pacientes com COVID positivo, onde eles faziam o ACD, que é o citrato apenas, pacientes com COVID negativo, que eles faziam o ACD, e pacientes com COVID positivo, que eles faziam o ACD, mais a heparina não fracionada para ajudar na coagulação, e nesses pacientes que receberam, além do ACD, a heparina não fracionada, eles tiveram, na verdade, uma sobrevida desse circuito de diálise maior sem coagulação, e isso não foi associado ao aumento dos efeitos adversos e aumento do risco de sangramento. No que tange, na verdade, além do tratamento em si hemodialítico, existem alguns outros tipos de terapêuticas de substituição renal ou de depuração de toxinas que poderiam ser usadas, se você olhar dentro do racional do COVID, né? Por exemplo, eu poderia fazer hemoperfusão para facilitar a remoção de citocinas, né, e a remoção de endotoxinas que possam ter surgido aí em quadros de superinfecção bacteriana ajustada. Existe descrição na literatura, na verdade, de trials em andamento avaliando membranas de high cutoff e de médio cutoff,
aproveitando esse componente convectivo para fazer arraste de moléculas inflamatórias associadas também, e existem trabalhos em andamento observando também o impacto de realizar plasmaférese terapêutica nesses pacientes como método para remoção de moléculas inflamatórias e até de partículas virais, né? Atualmente está muito em voga aí os dumps e os pumps, né? Em relação à recuperação desse paciente que fez COVID pós-IRA, à direita, a gente tem aqui um gráfico que é bem interessante, na verdade, comparando os pacientes com COVID-19 e influenza em relação à recuperação de IRA, os pacientes que, na verdade, desenvolveram IRA hospitalar, e você vê que nos pacientes com COVID a recuperação ela é muito menor e comparados aos pacientes com influenza, a gente teve uma mortalidade maior ainda desses pacientes que fizeram IRA associado a COVID do que nos pacientes que fizeram IRA associado a influenza, tá? Nos pacientes que sobrevivem, quando você olha, na verdade, no gráfico abaixo, aí a partir do 25º, 30º dia de desenvolvimento de IRA, você vê que os pacientes, você começa a ter, na verdade, uma estabilidade do número de óbitos e um aumento progressivo do número de pacientes que acabam recuperando da insuficiência renal e saindo de terapia renal substitutiva, e aqui ao longo de 55, 60 dias, você vê uma porcentagem muito pequena de pacientes que acabaram se mantendo em terapia renal substitutiva após esse quadro de insuficiência renal aguda, tá? Isso daqui, obviamente, eu não vou dizer, mas seria um guia, né, que a gente pode utilizar desde a avaliação desse paciente inicial até a monitorização da dose de heparina, da recuperação de insuficiência renal e saída de diálise. Tá? Então, aqui eu gostaria de agradecer. São as duas equipes que eu faço parte, à esquerda no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e à direita no HC. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Doutor Précio, muito obrigado por sua aula, muito interessante, muito proveitosa para todos nós. Hoje, infelizmente, nós tivemos alguns percalços técnicos na apresentação e o horário avançou, e por isso nós teremos tempo apenas para 3 perguntas. Ou 3 comentários. Doutora Celci e doutor Edson fizeram perguntas lá atrás. E o outro, Leandro, são os 3 que perguntaram. Ok, então, doutor Leandro foi o primeiro a fazer um comentário. Ele pode fazer o comentário, obviamente. Eu peço desculpa por esse problema. Eu acho que nós tivemos apresentações tão interessantes e a gente, na realidade, está limitado no tempo. Ok. Doutor Leandro, você quer se manifestar? Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui, parabenizar a apresentação de todos. E, assim, é bom sempre relembrar alguns que foram aqui meus professores na Baiana, na residência de nefrologia. E agradecer também a doutor Précio. Excelente aula, professor. Então, o que a gente tem visto que é origem multifatorial a lesão aguda no paciente COVID, passando por microangiopatia trombótica, pré-renal, glomerulopatias, necrose tubular aguda. Mas o que, inclusive, eu já tinha até comentado com a doutora Rebeca, que está até aqui na sessão, é que os pacientes COVID positivo, eles não apresentam aquele extravasamento do intra para o extra para terceiro espaço, como a gente vê no paciente sepsis grave, choque séptico, e não sei se a tal ponto é a cascata de citocinas inflamatórias, que o paciente está hiperdinâmico como um todo, e a gente vê muitos deles estão hipoalbuminêmicos pela própria desnutrição, pela própria resposta inflamatória absurda da tempestade de citocinas, mas eu queria a opinião de vocês em relação a esse paciente, sobretudo o paciente renal. O que a gente não vê quando comparado à sepsis grave, aquele paciente que é a verdadeira pipa que a gente vê no paciente, o doente crítico em unidades fechadas. Muito obrigado. Okay.
Quem se manifesta? Professor Martinelli, professor Pércio. Uma coisa que eu observei, eu acho que a sua observação é muito válida, Leandro, é que, assim, quando você tem um cara com choque séptico, por exemplo, em UTI, se for um choque de foco abdominal, urinário, enfim, às vezes o intensivista ele não tem muito pudor com relação a volume. Mas COVID, se você for pensar, o cara já sabe que se ele está na UTI, se ele fez uma insuficiência renal aguda, por exemplo, principalmente se ele está evoluindo de forma com oligoanúria, ele já sabe que hipervolemia para esse paciente vai ser, na verdade, uma pedra no sapato dele, porque além do acometimento pulmonar, se ele juntar a hipervolemia, aí que ele não vai conseguir ventilar muito esse paciente. Então, o que eu tenho de experiência é que o pessoal, na verdade, eles ficaram mais racionais com o uso de volume nesses pacientes. E a segunda coisa é uma das coisas que eu até comentei durante a apresentação também, que às vezes você tinha esse paciente aí com CADIGO 3, e esse paciente urinando mais de 1 litro por dia, né? Mostrando, na verdade, às vezes, só uma disfunção tubular importante mesmo, que, na verdade, às vezes até uma alteração de troca, uma diminuição da excreção urinária de creatinina, e o paciente mantendo uma diurese adequada aí, o que muitas vezes eu não indiquei diálise para o paciente a despeito de ele ser um CADIGO 3 porque ele estava urinando. Não sei se é a mesma experiência que vocês têm. Okay. Professor Martinelli, algum comentário sobre a pergunta de Leandro? Eu acho que o seu microfone está fechado. Eu acho que já foi respondido muito bem a pergunta de Léo. Eu acrescentaria apenas um estudo. Tem um estudo que foi feito, um estudo amplo que foi feito Yale New Haven Health System, em que eles englobam 6 hospitais em Connecticut, na região de New Haven, em que eles compararam esses 2 grupos, COVID e não COVID. E realmente esse não foi um dado que chamasse particularmente a atenção, exatamente pelo que foi comentado aqui. O doutor Diego falou que os intensivistas ganharam algum pudor, e não, palavras dele, em não encher os pacientes de líquido, certo? Realmente, um paciente que está no respirador, você encher ele de líquido, você está procurando mais complicação ainda. Então, é isso que eu tenho a responder só. Embora eu tenha ainda uma série de perguntas a respeito da lesão renal aguda. Somente uma que vai ficar no ar. Ainda não foi feito um estudo por períodos, chamada vintage. A minha impressão é que ela tem diminuído e a gravidade tem diminuído. Quer dizer, tem várias explicações para isso. Mas será que é a impressão puramente clínica ou isso realmente tem acontecido? Não sei, fica no ar essa pergunta. Eu não sei responder. A minha impressão é que tem diminuído. Afinal de contas, nós temos aprendido com esses pacientes. Muito. Muito obrigado, professor Martinelli. Doutora Celci, a senhora teria uma pergunta, comentário? Não, eu tenho, na verdade, um comentário. Primeira coisa, dizer que eu fiquei muito feliz de ver o professor Martinelli aí, que eu não via há muito tempo. Contar com a colaboração aí desse rapaz do nome diferente, igual o meu. E dizer, assim, que eu me sinto honradíssima do Instituto Couto Maia estar participando desse trabalho, que é uma coisa belíssima e é feita com muita resiliência, porque as dificuldades são enormes, e eu acho que muito amor. E o que demonstra isso é a apresentação de Dr. Washington. Aqueles 4 glomérulozinhos mostrados, cada um de uma coloração, é uma coisa linda. Né? E, assim, dizer que o professor Martinelli tem toda a razão na sua colocação inicial. Esses pacientes são tão graves que a gente fica de pé e mão atado,
Porque no pulmão Exatamente. tem muitas causas para aquilo, no rim tem muitas causas para aquilo, e a gente fica sem saber para onde vai na questão da assistência. E, assim, dizer que, graças a Deus, que apareceu essa vacina que fez os casos desmoronarem, porque o que a gente passou com essa doença não está escrito, não. A gente precisa escrever, viu? Porque é uma coisa... Era só isso. Ok. Obrigado, Ceci. Claudilson, você tinha falado de uma terceira pessoa que teria se manifestado. Acho que foi Edson que apareceu. Edson Duarte tinha falado. Não sei se ele continua aí. Ele levantou a mão lá atrás. Ok. Como ele não se manifestou e pelo adiantado da hora, eu gostaria de agradecer a presença de todos. E eu vou devolver a palavra ao professor Washington. Freitas. Pois não, pois não. Eu acho que eu até divulguei hoje a morte de um colega cientista. É Mittermeier que está falando, né? Isso. Do Luiz Goulart, colega nosso, cientista de Uberlândia. E o que me chamou a atenção é que ele morreu 4 meses após, né? Tá numa UTI. E conversando assim, en passant, porque eu não tenho informações direito, claro que ele teve todas essas complicações. O paciente tem um quadro pulmonar, faz um quadro renal, aí faz uma sepse, bactéria resistente, você entra com antibióticos que agrava mais ainda a lesão renal, né? E, infelizmente, ele faleceu. Um cara brilhante, uma pessoa realmente, dos cientistas que eu tenho entrado em contato, um dos caras assim, que mais me chamou a atenção. Ele, inclusive, era amigo aqui da Milena, do Ricardo, esteve aqui na Bahia, um cara brilhante. E aí, anteontem, novamente, teve um relato também de uma pessoa que morreu, né? Depois de estar 3, 4 meses internados. E já sem Covid, né? Por essas consequências. Viu, Celso? Eu, inclusive, tenho conversado aí com Joyce, Verônica, era da ideia de verificar a contribuição do perfil de bactérias nesses quadros graves, mas não só isso, e a avaliação do perfil de resistência dessas bactérias. Eu tenho a impressão que os casos que eu tomei conhecimento, teve um outro aqui no hospital, a Teresa Lisier, outro, um conterrâneo meu, que sempre, realmente, quando o cara descamba para ter um quadro renal, a situação, o desfecho, às vezes, é um pouco mais complicado. Raras e honrosas exceções, exemplo de Cláudio, que teve aí no Couto Maia, está vivo, está bem, né? E eu pergunto quanto uma provocação feita pelo professor Martinelli, assim, entendi, do cuidado no manuseio desses pacientes. Né? Cuidado do manuseio. Por exemplo, a família do Luiz Cláudio, do Goulart, os colegas, até entendem que se ele não tivesse sido entubado, se não tivesse uma série de coisas sido feitas, e a gente até compreende, né, que os médicos foram os heróis, verdadeiros heróis, né, sobrecarga de atividade e tal. O quanto isso pode contribuir para um desfecho mais grave. Queria ouvir algumas reflexões sobre isso. Olha, Mittermeier, talvez Celci possa fazer um comentário, mas é um marcador de muita gravidade o paciente que passa muito tempo internado. Poucos saem depois de muito tempo internado. Quando saem, é até motivo de festa na própria saída, mas esses pacientes que passam 2, 3, 4 meses internados, o percentual de óbito é muito alto. Você está dizendo que é bactéria, eu não sei se é. Eu acho que isso não está. Celci pode ajudar. Eu não sei se isso é bactéria, mas talvez seja, eu não sei o que é. Mas, olha, cada vez mais as pessoas têm se preocupado com as complicações pós-Covid, certo? As complicações pós-Covid estão aparecendo. São complicações físicas e não só físicas, ansiedade, insônia, fadiga fácil, dores musculares, fraqueza muscular, tem aparecido. Então,
É o que eu sempre digo, nós ainda estamos aprendendo. É isso, Celso. Mitter, a gente não tem tempo para réplica, Mitter, me desculpe, mas o tempo já se esgotou, tá? Você fez seu comentário, me desculpe. Celso quer fazer algum comentário final e eu Não, vou falar. eu acho que, em parte, Mitter Maia tem razão, a gente tem visto muita infecção bacteriana, bactérias multiresistentes, mas isso eu acho que não tem uma coisa a ver com o Covid, tem a ver com a questão do tempo de internação desse paciente, né, e do tanto de barreira que é quebrada. Então, é isso. Uma coisa que eu queria só fazer o último comentário é a questão da fibrose pulmonar, que vocês mostraram aí. Eu estava conversando com o Sérgio Gessler recentemente, ele me disse que tem visto pouquíssimo pós-Covid com fibrose. Talvez essa fibrose mate o paciente, né, e não persista. O paciente que sobreviveu é porque não teve fibrose. Então, são coisas para se esclarecer ainda. Ou teve pouca? Ou teve muito pouca, pois é. Então, muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra ao Washington, que é o coordenador do projeto, para que ele faça o encerramento definitivo da sessão de hoje. Seu microfone está fechado, Washington. Eu só tenho que agradecer aos presentes e aos convidados que discutiram este caso. E gostaria de convidar vocês para a próxima sessão, talvez a última dessa série, que vai ser... o tema vai ser as alterações musculares de pacientes com Covid-19. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao suporte de todos vocês e também as amizades que eu desenvolvi no curso desse projeto. Foi muito boa. Ok. Então, boa noite a todos. Eu só peço que você... Já que encerramos a sessão, Freitas, eu, 6 horas, assisti a abertura do Congresso de Medicina Tropical, porque a doutora Sônia recebeu a medalha Carlos Chagas. Às 7 horas, fui prestigiar Álvaro e pedi a Deus para o cara acabar antes do tempo. O cara demorou, porque eu queria, pela primeira vez, assistir desde o início. Dessa vez, eu fiz progresso, que eu vi a parte toda da patologia. Espero que na próxima eu possa assistir tudo. Um abraço. Um abraço. Parabéns. Até, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Claudio. Boa noite a todos.